Oi, gente. Por que nós temos que encarnar para liberar o nosso karma, nossas memórias antigas e desagradáveis, nossas crenças limitantes? Por que nós temos que encarnar para conseguir transcender ou para poder modificar um desequilíbrio, né? Nós temos 7 corpos, né? Dos mais sutis ao mais denso, que é o corpo físico. Eu não vou entrar em detalhe de quais são esses corpos, porque eu quero explicar de uma maneira bem superficial, só para que você consiga ter uma percepção. E quando você chegar, né, na informação de cada corpo, você já tenha a conclusão mais clara, né? Então, nós temos 7 corpos, dos mais sutis ao mais denso, que é o corpo físico. Um desses corpos, né, é o corpo emocional e o corpo mental, né? São 2 diferentes corpos. O nosso corpo físico, ele é uma impressora, né? Ele é uma máquina de impressora que imprime tudo que está nos outros corpos, tudo que está bloqueado, que está parado, que está gravado nos corpos mais sutis, no corpo mental, né? No corpo emocional, principalmente no corpo emocional. Então, por que a gente tem que estar aqui para conseguir liberar, ressignificar esses registros negativos que estão lá, né? O corpo, o trabalho do corpo é absorver para poder haver uma limpeza nos outros corpos, né? É como se fosse para você expurgar, né? Por isso que acontece, quando acontece a doença, ela não acontece no corpo físico. O corpo físico é apenas a impressão da doença. Aquela doença ela está sendo impressa no corpo físico, mas ela começa no corpo sutil. Então, esse é o trabalho do corpo. Só que quando a doença ela aparece no corpo físico, ela está emitindo um sinal de que algo está gravado, acontecendo ou vibrando em um dos corpos sutis. E quando ela chega no corpo físico, o ideal é que a gente se aprofunde na causa daquele sintoma que é a doença, porque a doença é um sintoma, ela não é a causa. Então, o ideal é que a gente trabalhe o autoconhecimento para que a gente consiga, estudando, se informando, para que a gente consiga achar a causa de tudo que acontece na impressora, que é o nosso corpo e que são as nossas vivências, para que a gente consiga curar ou ressignificar a causa que está lá nos corpos sutis. Então, eu vou dar um exemplo para você. Quando nós temos um trauma, né, que nós não sabemos de onde vem esse trauma. Eu tenho medo de água, um exemplo. Tenho pânico de água. Então, você começa a investigar. Se não foi na tua infância, né, que você sofreu esse trauma, que esse trauma se gravou no seu corpo mental, corpo emocional, e está manifestando no seu corpo físico, por quê? Porque se você tem medo, o teu corpo, né, é que está manifestando, ali a sua sensação não te permite entrar em contato com aquilo, né? O teu corpo tem um bloqueio, o bloqueio está ali, tem uma barreira ali no teu corpo físico. E aí, você, quando encontra a causa lá atrás, você dá um novo ressignificado, né? Você ressignifica aquilo. E aí, quando você traz para o corpo, ele libera
O papel do corpo é fazer essa liberação. Entenderam? Tá dando para vocês entenderem? Então, o que acontece? O teu corpo físico reflete os teus corpos sutis, né? E ele puxa, conforme você vai trabalhando os outros corpos sutis, ele vai trazendo para que haja a cura, seja da doença, a ressignificação da memória, ou do trauma, ou da crença. Então, se aconteceu na tua infância, você trata. Se aconteceu em outra vida, você entra em contato com isso, traz para fora do teu corpo físico atual e libera. Então, eu vejo o corpo físico como uma grande impressora que absorve tudo que está lá no corpo sutil para que haja a liberação. Então, se o teu corpo físico está apresentando qualquer desordem, a causa está nos corpos sutis. Ele só está sendo uma impressão daquilo que está acontecendo nos corpos mais sutis. Espero que vocês estejam entendendo. Estou tentando explicar da melhor forma possível. Então, através de todo o nosso sistema, qualquer desequilíbrio que haja no nosso sistema é a informação dos corpos sutis. E por que aquilo acontece? Que é para a gente se dar conta de qual é a causa daquilo, né? Então, a gente tem que ter uma visão realmente holística, porque às vezes só o tratamento externo ele não consegue liberar, né? Transformar, ele consegue tratar aquele sintoma, mas depois acaba voltando. Por quê? Porque a causa está lá no corpo sutil, em um dos corpos sutis, o emocional, entendeu? Então, quando você traz aquela emoção para a mente, né, e para o corpo, você há a liberação. Então, por isso que as técnicas, elas são muito eficazes, né? Então, tem a técnica de Theta Healing, tem a técnica de EFT, que são os pontos de acupuntura, que você consegue liberar as emoções. Por quê? Porque as nossas emoções, que acontecem no corpo emocional, ela também emite uma informação para o corpo físico. E os canais, ali, as partes, né, do nosso corpo relacionado àquele corpo emocional, ela cria bloqueios. A emoção, ela fica assim, um cano, imagina um cano, né? Aqui está o corpo, os corpos sutis, aqui está o corpo físico. Então, você tem um caminho, um cano, um processo para poder chegar no corpo físico. E esse processo, né, ele fica congestionado. Às vezes ele congestiona até chegar no físico, ou às vezes ele passa, chega no físico e congestiona o físico. Então, quando você trabalha com técnica, você está fazendo uma limpeza, como se estivesse aqui no corpo físico usando um aspirador para trazer aquele bloqueio, que pode ser memória, crença, o que for, você vai trazer, o corpo físico vai sinalizar e você trabalha para liberar. E aí realmente acontece a cura. Espero que vocês tenham entendido que é assim que a forma mais fácil que eu consegui para poder explicar para vocês como eu percebo, eu tenho a percepção de que funciona. Então tudo acontece nos corpos sutis, mas o corpo físico é que faz a drenagem desses corpos mais sutis. Por isso que aqui que nós precisamos curar o máximo dos corpos, de lixo emocional, de memórias negativas que estão nos corpos sutis. Porque às vezes você está aqui com uma angústia e você não tem o porquê sentir angústia. Às vezes não é nem da tua infância, não é dessa existência. É uma memória que está vibrando em um dos seus corpos, o registro.
né, de uma angústia que você vivenciou, e o teu corpo ele está manifestando aquele sintoma para você olhar para aquilo, para você investigar e para você se conectar com aquela memória, trazer ela para o corpo físico de uma forma consciente e liberando, substituindo, ressignificando aquela memória. Acho que agora eu consegui ser mais clara. Entenderam? Então, o nosso corpo é uma grande impressora. Nós estamos aqui para curar todos os nossos outros corpos. Por isso que é importante o autoconhecimento, a gente liberar o máximo, porque aí todas aquelas aflições e angústias ou doenças, elas vão sendo liberadas, elas vão sendo conscientizadas e substituídas por memórias boas, por sentimentos e emoções agradáveis. Esse é o trabalho do nosso corpo. Entenderam? Então é isso. Muito obrigado. Um beijo no coração de vocês. Tchau.